Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Meus irmãos, preste atenção aqui. Então você vê que o Senhor Jesus atendeu, né? Chegou até ele um homem desesperado por causa do seu filho. E ele pediu algo, minha irmã, meu irmão, ele pediu algo que meio que na humilhação, né? Meio que na humilhação. Porque, não sei se você reparou, a palavra do Senhor diz que quando ele se aproximou do Senhor, ele se ajoelhou. Normalmente, quem costuma se ajoelhar, né, é porque está reverenciando alguma coisa, né, ou está reverenciando algo, né, alguém. Quando nós vamos orar, normalmente ajoelhamos, né, para orar. Ou então quando a pessoa ela vai se entregar, não é isso? Normalmente quando a pessoa cansa, ela tá lutando, e não sei se você já viu isso em filme, e ali o guerreiro, o lutador, enfim, normalmente ele cai de joelhos, como se fosse se rendendo ou desistindo daquela batalha, como se ele não conseguisse mais lutar. E eu creio, minha irmã, eu creio, meu irmão, que aquele homem, aquele pai, eu creio que ele chegou nessa situação de se ajoelhar, não no sentido só de orar a Deus, claro que ele pediu ao Senhor, mas talvez de cansaço. Eu acredito que foi cansaço, porque naquele tempo, né, naquela época, não tinha a facilidade que tem hoje, né? Os carros, ônibus, avião, né? Tinha assim os transportes lá, né? Os animais, enfim. Mas a distância, o cansaço era muito maior o cansaço. Então eu tenho certeza, minha irmã, eu tenho certeza, meu irmão, que aquele homem estava literalmente cansado e sobrecarregado. Todos nós, quando chegamos no nosso limite, né, numa situação em que não estamos mais aguentando, normalmente nos ajoelhamos como se fosse se entregar. Talvez você diga assim, pastor, eu estou lutando, eu estou perseverando, mas o cansaço às vezes é demais, sabe, minha irmã? E eu não julgo você, eu não critico você. Eu sempre falo aqui na live que todos nós temos um limite, né? O seu limite não é o meu. Talvez você olhe para mim, você fala assim: "Ah, pastor, mas você está cansado por causa disso. Ah, isso é bobeira". E talvez eu fale isso para você. Ô, meu irmão, você está cansado por causa disso? Porque cada um tem o seu limite. E aquele homem, ele estava cansado literalmente. E ele pediu: Senhor, compadece do meu filho. Ele se ajoelhou como se implorasse, ele implorou praticamente o Senhor, pois ele disse assim: Senhor, eu pedi, né? Eu pedi aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quer dizer, eu já fiz de tudo. Eu busquei aqueles que poderiam, entre aspas, me ajudar. Quantos de nós, meus irmãos, já fizemos alguma coisa, já lutamos por algo? Eu já vi mães pegar filho e levar em várias clínicas, sabe? Em várias clínicas para poder que o filho seja, né, livre das drogas, dos vícios. Eu já vi, tirava de um, colocava em outro. Aí depois, achei um melhor, colocava em outro, sabe? Eu já vi muitas mães fazerem coisas e loucuras, loucuras. Eu já vi esposa suportar humilhações. Eu já vi, né? Quando eu falo já vi,
porque a gente já rodou muitos lugares, né? Nesse tempo todo aí de obra, a gente já viu muitas coisas, meus irmãos, muitas coisas. Não sei se você já viu, às vezes, né, a mãe ter que buscar o filho lá no lugar lá que, né, faz lá os vícios, as besteiras lá, né? Só Jesus, né? Eu já vi esposa buscar marido bêbado, caído no chão, na rua, e talvez as pessoas humilhar, envergonhar. Então eu já vi muitas coisas, talvez você já viu também muitas humilhações, muitas lutas, sabe? Aguentar desaforo, aguentar, sabe, aquele olhar de julgamento. E aquele homem, ele imagina aquele homem sofrendo, né? Talvez as pessoas falem assim, larga ele, tá vendo que não tem jeito? Não sei, isso é o que estou pensando, tá, meus irmãos? Isso é coisa da minha cabeça, eu estou pensando nisso. Porque aqui não diz, mas imagina o que aquele homem sofreu, né? Imagine a luta que esse pai, isso aqui que é isso? É amor. Quando se tem amor, você luta, você persevera, e talvez o teu amor para o seu marido tem feito talvez você suportar certas coisas. Talvez o seu amor para com os filhos tem feito você suportar certas situações e você ajuda, tenta ajudar. Eu já vi mães, né, às vezes ser agredida, ser xingada, né, mas a mãe tá ali, tá lutando, ô meu filho, eu te amo, e né, cala a boca, aí bate na mãe, misericórdia, Jesus do céu. Tá até nervoso de pensar essas coisas, né? A gente vê aí, ó, na televisão, a gente vê aí nas redes sociais, e a gente vê muito essas coisas. Então, minha irmã, meu irmão, todos nós temos os nossos limites. Todos nós temos nossos limites. Então, quando aquele homem chegou para o Senhor e se ajoelhou, eu acredito como se ele não tivesse mais forças mais, porque o que ele pôde fazer, ele fez. O que ele pôde fazer pelo filho, ele fez, levou os discípulos. Porque o filho era assim, uma vez se jogava na água, né? Na água e depois no fogo. Quer dizer, sabe, não é só uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes a esposa, né, ou a mãe, enfim, o marido, a pessoa tá assim, pastor, além de eu estar passando uma luta com meu filho, eu estou passando com meu marido. Então assim, não é, ou quando é uma coisa é outra. Aquele homem era assim. Tanto ele podia ver a água ou o fogo que ele ficava desesperado, que o filho podia se jogar no fogo ou também na água. Então imagina aquele pai ao ver, né, se aproximar perto de um lugar que tenha água ou perto de um lugar que tenha fogo. Imagina, minha irmã. Talvez você está passando por isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, está passando por essa situação, sabe? Não é só uma coisa. Se fosse só uma coisa, você concentrava a sua fé, você tentava reagir, você tentava, sabe, solucionar essa situação, mas não é uma coisa só. Às vezes é o marido, é o filho, às vezes é a mãe, às vezes é alguém doente, sabe? De repente é alguém especial, aí você tem que cuidar, aí outro fica doente, aí você tem que cuidar de dois, aí daqui a pouco, sabe, tem problema financeiro, você tem que ajudar também. Então, às vezes, sabe, cansa, isso cansa. E eu entendo isso. Isso cansa. Eu creio que aquele pai, eu acho que ele superou o seu cansaço, né? Porque ele fez de tudo. Ele levou os discípulos, talvez ouviu, ó, o discípulo de Jesus cura. Levou, mas só que não pôde curar. Você está entendendo, minha irmã? Quantos de nós já lutamos, já perseveramos e talvez agora você diz assim, pastor, estou no meu limite. Pastor, não aguento mais. Meu casamento, meus filhos, a minha vida. Não é que você não acredita em Deus. Deus você acredita. Eu estou falando da situação. Você está entendendo? Briga dentro de casa, humilhações. Às vezes você luta. O teu sonho às vezes não é nem chegar em casa. Às vezes você quer chegar em casa na hora de dormir. Porque tem pessoas que ficam tristes até na hora de ir embora do serviço. Porque sabe que se chegar em casa cedo, talvez vai ter briga, vai ter contenda, sabe? Sempre tem uma coisinha, nunca tem paz, nunca tem sossego, sabe? Parece que o inimigo fica ali esperando, esperando não, vou chegar. Às vezes tá tudo em paz, né? Tá tudo em paz. Aí chega alguém, aí começa a confusão.
Aí talvez o inimigo faz assim, tá vendo? É ele é o culpado, ela é a culpada. Aí começa um a acusar o outro, um desejar o mal pro outro. Ah, minha vida tá assim por causa de você. Ah, meu casamento tá assim, a gente tá assim desse jeito, a gente nunca dá certo. Aí começa, é porque a culpa é sua, porque, sabe? Aí começa ali, me perdoe a palavra, me perdoe, mas vira ali um ringue. Vira um ringue. É agressão, né? Tem agressão física, tem agressão, né, por palavras e começa. Então tem pessoas que, sabe, tenta, luta, vai, sabe, vai perseverando para poder sair da situação. Só que aquele homem chegou, se ajoelhou e falou: Senhor, perdi a força, não aguento mais. Não aguento mais, não dá para prosseguir, não dá mais. Aí o Senhor diz assim, ó, vamos lá, no versículo 17. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Então Jesus olhou para os discípulos, não para o homem, não para o homem, mas para os discípulos, e falou assim: geração perversa, até quando vós sofrereis? Quer dizer, vocês vão continuar assim, né? Desse jeito, vocês vão sofrer até quando? Vocês vão sofrer até quando? Não para aquele homem, tá, meu irmão? Tá, meu irmão? Porque é como eu falei, é muito fácil as pessoas nos julgar e criticar quando estamos passando por luta. É muito fácil você chegar e alguém perguntar: "E aí, como é que tá? Ah, meu casamento tá desse jeito". É, também a culpa é sua. Tá, é muito fácil. O que que tá acontecendo? Ah, que o filho tá envolvido em coisa errada. É, também você não bateu, você não chamou atenção, sabe? Você não pesou a mão, sabe? É muito fácil culpar e colocar a culpa na mãe, no pai. Eu sei que talvez pode até ser, mas não é a hora, não é o momento, sabe? Não é o momento, sabe? Às vezes a luta está sendo tão grande, a dificuldade está sendo tão grande, que você não tem mais nem força para ouvir certas coisas, sabe? Tem pessoas que nem para ouvir, sabe? Sabe? Antigamente, digamos assim, antigamente até vai, você ouvia a ignorância das pessoas, você ouvia, tá? Mas hoje, minha irmã, quando a pessoa chega no limite, meu irmão, numa situação meio que complicada demais, ela nem, sabe, não tem paciência mais não. Tem paciência para ouvir certas coisas não. Aí Jesus diz assim, ó, trazei-me o menino. E no versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então olha só, aquele mal que estava na vida daquele jovem, daquele menino, era um espírito maligno. Era um espírito maligno. Aonde, por isso que Jesus repreendeu os discípulos, sabe? E aquele pai não sabia. Aquele pai não sabia. Ele buscava pelo filho, né? Ele queria entender o filho. Às vezes, meus irmãos, a gente tenta entender, né, o que passa na cabeça da nossa família. A gente tenta entender cada um. Às vezes tem um familiar, tem crise de ansiedade, nervosismo, tá meio que, sabe, aéreo da vida, e a gente tenta entender, tenta compreender, tenta conversar para ver o que está acontecendo, para ver, sabe, como podemos ajudar. Só que no fundo, no fundo, no fundo, às vezes pode ter ali uma ação maligna. Pode haver ali, sim, sabe, um mal atuando. E talvez você não consegue identificar ou ver, porque o mal é espiritual. É ou não é verdade? E também não estou aqui para ficar falando, ó, tem o mal, mas é muito fácil também falar, sabe? É muito fácil, meus irmãos. É muito fácil falar, tem o mal na tua vida, tem não sei o que, tá muito fácil. O negócio é a solução. Eu sempre falo isso. Eu não quero saber quem está me invejando, quem está me praguejando. Eu quero buscar a solução. Eu quero seguir em frente, esquecer do passado, esquecer o que falam, o que desejam o meu mal e seguir em frente. Então aquele pai, ele lutou para a cura do filho, para a cura do filho. Aí, olha só, para a gente terminar aqui, no versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver fé, como um grão de mostarda,
Direi a esse, né? Que um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar. E ele passará, e nada vos será impossível. Então Jesus está falando aqui, ó. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, não é que a fé tem que ser pequena, não. Independente da sua fé. Mas se você falar, se você declarar, não é só ter fé. Que tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho uma fé muito grande. Eu creio muito em Deus, pastor. Eu acredito em Deus. Só que minha vida não vai para frente. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa devota, eu sou uma pessoa, sabe, que tenta fazer as coisas certas. Eu creio muito em Deus, mas a minha vida não consegue andar, as coisas não conseguem funcionar. Então Jesus não está falando se tiver fé, só de ter fé. Ele está falando, se você tiver fé, tiver, você tem fé? Pastor, eu tenho fé. Então, como um grão de mostarda, independente da se é grande ou pequena, dirá ao monte, ergue-te e passa para lá. Assim vai acontecer e nada vos será o que? Impossível. É a palavra, minha irmã. É a palavra, meu irmão. É a determinação, é o crer, é o confiar. Então, por mais que você encontre pessoas que não podem fazer nada por você, pessoas que você busca ajuda e talvez essas pessoas não possam te socorrer, sabe? Mas você, aquilo que está dentro de você, eu vou vencer meu casamento. Eu vou vencer na minha vida sentimental. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou ver o meu filho curado, liberto, sarado. Eu vou ver o meu familiar livre desse mal, dessa enfermidade. Eu vou ver o restabelecimento da minha vida, da minha família. Sabe? É você. Não é você crer somente e crer em Deus, mas é você falar e declarar. Eu sei que tem momentos que cansa, eu sei que talvez você, de repente, se coloca de joelho, meio que desistindo. Pastor, eu desisti. Eu não aguento mais, pastor. É muita confusão, muita briga, muita doença, é muita discórdia, pastor, não tenho mais forças. Eu entendo, eu entendo. Por isso que os discípulos não entenderam o porquê ele não conseguir expulsar aquele mal da vida daquele jovem. Aí Jesus disse assim, ó, no versículo 21, né? Não diz, né? Aqui é entre aspas, né? É uma coisa que foi acrescentada aqui, tá bom? Não é o que o Senhor diz, tá? Mas foi acrescentado aqui. Diz assim, ó. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então quer dizer, além de eu crer, além de eu confiar, eu tenho que sempre superar. Eu tenho sempre que ir além das minhas forças. Eu tenho que sempre ir além da onde as minhas forças diz que eu tenho que ir. Talvez a tua força diz assim, acabou, chega. Mas você tem que ir além. Pastor, como é que eu vou além se minha força acabou? Como é que eu vou além, pastor, de uma coisa que eu não tenho mais? Acabou, pastor, não tem jeito. Pastor, não dá mais. É aquela pessoa que sabe, tá correndo e cansa. Já viu isso naquela, naquelas Olimpíadas? Teve uma mulher, tem muito isso, né? Teve uma mulher correndo, né? Correndo ali, acho que de boné. E ela chegou no ponto que ela não aguentava mais. Mas ela foi insistindo, foi, sabe, lutando. E mais chegou a hora que não deu mais, sabe? Mas ela foi se arrastando, e ali foi, e apareceu alguém e ajudou, sabe? É assim na nossa vida. Quando a gente mostra para Deus, Senhor, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir de ser feliz, eu não vou jogar toalha, eu não vou desistir do meu casamento, do meu filho, eu não vou desistir, eu vou até o final, vou até onde as minhas forças não permitem eu ir mais. Porque quando a força faltar, a minha força, a sua força, quando não tiver mais condições de você ir, quando você literalmente, fisicamente se esgotar, emocionalmente se esgotar, quando chegar no limite de tudo, é aí que nós buscamos a mão de Deus. Aí o Senhor vai com as mãos, nos levanta, ou nos pega pelo colo, né? E nos conduz, e nos leva, minha irmã.
e nos leva à vitória e nos leva a alcançar. Quando a força falta em nós, o Senhor sempre vai nos dar mais força. É um bônus, digamos assim, né? É um bônus. Por isso que eu falo, minha irmã, não desista, não jogue a toalha. Eu sei, eu entendo, mais uma vez, eu entendo que, pastor, é muita briga, muita confusão, muita maldição, é muita contenda, pastor. Eu entendo, mas a sua alegria, a sua felicidade, ela tem que ser maior do que essas lutas e essas adversidades que você está passando e enfrentando. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que venha te fortalecer, te dar força, e que você possa vencer, minha irmã. E que Deus possa, meu irmão, acrescentar força, sabe? É como Davi disse, né? O gigante, né? O Golias lá enfrentando ele. Ele falou: Você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. Sabe? Talvez você fale assim, pastor, não dá mais, mas em nome do Senhor eu vou até o fim. Sabe? Não tem jeito, acabou, não tem mais esperança, mas a minha esperança é o Senhor. Sabe? É você ir além, é você superar as próprias dificuldades, é você lutar contra a esperança. Não é isso que Abraão fez? Ele lutou contra a esperança, sabe? Talvez a esperança acabou, talvez o seu filho falou: Mãe, não ora por mim não, mãe, chega, fica orando por mim, eu não vou mudar, meu jeito é esse, minha maneira é essa. Talvez você já ouviu isso. Teu marido, acabou, não tem jeito, a esposa, sabe? Talvez você tenha escutado muitas coisas. Que se você der ouvidos, olha, minha irmã, vai bater um desânimo, vai bater uma tristeza. Se você der ouvidos a certas coisas, bate uma angústia, bate. Talvez você está assim por tantas coisas que você já ouviu ou tem ouvido. Talvez você acabou de ouvir isso. Você acabou de ouvir isso. Mas eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua sorte em nome de São Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro por todos nesse momento, que juntos comigo, Pai, talvez estão cansados, sobrecarregados, aflitos e angustiados. Talvez, Pai, como aquele homem que chegou ao Senhor, Pai, e se colocou de joelhos, prostrado, sem forças para continuar. Talvez, Pai, essa mãe, esse pai, essa pessoa tem feito de tudo, Senhor, para melhorar no casamento, melhorar na vida sentimental, tem lutado pelo filho nos vícios, tem lutado pelo filho que talvez é especial, tem lutado, Pai, corrido atrás de médico, de portas abertas, tem lutado pela casa, desemprego, dívida. Talvez, Pai, o mundo está desabando sobre essa pessoa. Talvez tenha faltado essa força que essa mãe precisa. Talvez está tão desanimada, Pai, tão desanimado, prostrado, que às vezes nem de joelho está, Pai, está literalmente caída, prostrada no chão, sem força para levantar. E se o Senhor não acudir, se o Senhor não nos levantar, Pai, o que será dessa mãe? Talvez chegou aqui nessa live desesperado. Talvez, Pai, essa pessoa chegou aqui precisando de uma palavra, mas ouviu, Pai, ouviu uma coisa que talvez há muito tempo não escuta, que o Senhor cuida e que o Senhor abraça essa pessoa nesse momento. É isso que nós precisamos, Pai. Diante das lutas e diante das dificuldades, nós precisamos disso. Precisamos do Teu socorro, Pai, do Teu amparo. Precisamos de resposta, sim, mas precisamos do Teu amparo, precisamos da Tua compaixão. Senhor, eu sei que de repente, Pai, esse filho errou tanto, tem feito tantas besteiras, Pai, mas essa mãe, tem misericórdia dessa mãe, Pai. Ajuda essa mãe que está lutando pelo filho, que está nos vícios, está no hospital, o filho está em coma.
hospitalizado. Meu Deus, toca com teu poder, Pai. Tenha compaixão desse homem, dessa esposa, desse marido, dessa pessoa, Pai, que talvez não é que a pessoa merece. Talvez se for colocar ali, Pai, na balança, tem muitos erros e pesa contra essa pessoa. Mas tenha compaixão, Pai. Assim como o Senhor teve compaixão daquele homem que se ajoelhou e pediu isso. Porque o filho, uma hora na água, uma hora no fogo. Talvez a vida dessa pessoa está assim, Pai. Uma hora é o filho, uma hora é o marido, a esposa, uma hora é a mãe, uma hora é um tio. Toda hora, Pai, essa pessoa não tem descanso. Toda hora é um problema diferente. Quando não é doença, é dinheiro. Quando não é dinheiro, é briga. Quando não é briga, é crises. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa. Ajuda ela, Pai, a se ver livre dessa situação, desses males que tem causado o choro e a lágrima no casamento, na família, nos filhos. Toca com teu poder, Pai, naquela causa, naquele processo, que essa causa saia, Pai. Talvez a briga disso tudo, a tristeza e a confusão disso tudo, Pai, é porque uma porta está fechada. Ou talvez várias portas estão fechadas. Abre portas, Senhor. Abre portas na vida dessa pessoa. Que essa causa seja ganha, julgada. Talvez essa briga toda, Pai, é por causa de doença. Por causa que a esposa não consegue mais, está doente. E o marido não consegue mais. A esposa não consegue mais lutar porque o marido está doente, inválido, está doente, talvez está no hospital, em coma, e essa pessoa não aguenta mais, tem que cuidar do familiar doente, e talvez aquilo vai desgastando essa pessoa, mas o que o Senhor possa entrar com providência, Pai. Cura, liberta, restaura essa casa. Liberta, Pai, essa família que está enfrentando crises financeiras. Talvez tem pessoas com câncer, AIDS, diabetes, cegueira, perdendo a visão, a audição. Talvez o motivo dessas brigas todas, Pai, dessa confusão, dessa falta de paz e alegria, é por causa dessas doenças. Que nesse momento, Pai, esse mal caia por terra. Em o nome do Senhor Jesus, liberta dos vícios, das drogas. Vai libertando essa casa, Pai. Se tiver alguma palavra proferida, uma praga rogada, olho grande, inveja, contra essa pessoa, um espírito maligno que entrou nessa casa através de algo, deram algo para ela, para ele, essa pessoa comeu alguma coisa, enfim, Pai, uma peça de roupa, alguma coisa, que esse mal seja anulado, quebrado, expulso dessa casa em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos, minha irmã, estenda sua mão em direção a todos os cômodos da sua casa. Estenda aí, estenda suas mãos e vai abençoando a tua casa. Senhor, nós abençoamos, Pai, cada cômodo da nossa casa. A sala, o quarto, a cozinha, o banheiro. Abençoamos todos os cômodos, Pai. E se tiver algum mal, se tiver alguma coisa, Pai, que entrou nessa casa para prejudicar essa família, para que aconteça brigas e contendas, separação, em nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa não sabe, mas o Senhor sabe. Que esse mal seja quebrado, anulado, expulso, arrancado dessa casa. Que essa maldição, que essa praga caia por terra em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos em direção à tua porta, a porta da entrada da tua casa. Estenda a mão. Senhor, nós abençoamos todos que entrarem por essas portas. Que o Senhor, Pai, abençoe todos que entrarem. Sejam, Pai, curados, restaurados. E se entrar alguém com má intenção, tentando prejudicar essa casa, Pai, a pessoa entra, mas o mal, a inveja, olho grande, vai ficar do lado de fora. Senhor, não aceitamos a briga dentro de casa. Não aceitamos a praga, a maldição na nossa família. Nós profetizamos, Senhor, que da nossa boca saia a bênção. Nós abençoamos a nossa casa. Fale o nome da sua família, minha irmã. Fale o nome dos seus entes queridos e fale, Senhor, eu abençoo a minha família. Eu e a minha casa estamos abençoados. Em nome do Senhor Jesus, fale o nome da sua família. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos. E que seja, Pai, o agir do Senhor, a transformação do Senhor na nossa vida, na nossa casa e na nossa família.
Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha vida e a minha família nas tuas mãos, pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.